manhã maravilhosa que o Senhor já tem falado conosco. O Senhor já tem trazido até nós da sua bondade, do seu Espírito, testificando em nossos corações o desejo dele. O desejo de que sejamos, capazes de reconhecer a sua voz, de reconhecer o seu cuidado. A palavra de Deus, Deus abençoe. A palavra de Deus diz que o Senhor faz a ferida e Ele mesmo a cura. O que isso significa para nós, Será que muitas vezes nós nos sentimos magoados, tristes, feridos? E nós acabamos culpando o nosso irmão, o nosso amigo, nossa amiga, nossa irmã, nossos vizinhos, parentes, até mesmo nosso esposo, esposa, filhos, pela nossa desventura. Mas nós precisamos entender que a nossa luta não é contra a carne. A nossa luta não é contra a carne. E se temos sofrido de alguma maneira, é por permissão do Senhor. Para que a gente venha crescer. Crescer na fé, crescer na esperança, crescer no conhecimento, crescer na graça, crescer diante da sua palavra, diante da sua vida. Porque o Senhor continua vivo, Jesus está vivo, Ele não morreu. E quando Ele fala conosco, Ele deseja a resposta. E a nossa resposta só tem uma, não tem duas, não tem uma segunda opção. Quando Ele fala conosco, a nossa única resposta é: eis-me aqui. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor é grande e as suas misericórdias duram para sempre. Amém. Eu queria convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor no livro de Mateus. Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé para a leitura da palavra, em reverência ao grande Deus. Nós vamos ler o 37, Mateus 23, 37. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Senhor Jesus, nós te damos graças, ó Pai, pela leitura da tua palavra. Sabemos, ó Deus, que a tua palavra é o verbo, é o Senhor vivo no nosso meio, e quer falar conosco, Pai, de forma singular. Então eu oro, Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, perdoa os pecados da tua igreja, pecado, Senhor Jesus, que nos afasta e nos separa de ti, nos faz perder, ó Deus, a visão do Senhor. Mas me usa, Deus, como instrumento e fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Podemos nos assentar. Palavra maravilhosa, não? Essa passagem, ela
acontece quando Jesus já está indo, né, a caminho de Jerusalém para a Páscoa, onde ele será sacrificado, onde ele será entregue na mão dos governantes. Será entregue se nós olharmos exteriormente. Se nós olharmos interiormente, foi Ele mesmo que se entregou. Foi Ele mesmo que deu a sua vida por amor de nós. E Ele olha para Jerusalém, né? Ele vê Jerusalém, e Ele então declara: "Ô Jerusalém". Aqui nessa passagem de Mateus não fala, mas em outra passagem diz que Jesus chora nesse momento. E ele olha para Jerusalém, o seu povo, a sua cidade santa, e diz: como eu gostaria de poder cuidar de você, cuidar das suas feridas, cuidar das suas dores, cuidar das suas necessidades, cuidar da sua estrutura emocional, da sua estrutura física, da tua estrutura psicológica, da tua estrutura espiritual. Mas você não quis, você não quer, você rejeita o meu cuidado. E é interessante, né, porque ele fala sobre a galinha, e dificilmente a gente consegue ver a galinha como um animalzinho assim, proeminente em alguma coisa, né? No alemão a gente olha a galinha como aquela que bota ovos e aquela que faz franguinhos para a gente levar para a panela. A gente dificilmente olha a galinha até mesmo como uma mãe que ela é. Normalmente a gente olha assim para a águia, né? A águia que é feroz, voraz, caçadora, que voa alto, que protege, né? Que faz o seu ninho no alto das montanhas por causa de um cuidado especial com seus filhotes. É aquela que está sempre, né, com as asas abertas. Mas o Senhor, nesse momento, Ele não estava dizendo de uma águia que é superior, que voa alto, que dá grandes voos, que alça grandes voos. Não, ele está dizendo de uma galinha. E é interessante porque nós podemos observar, né, que no Salmo 91 ele vem falar sobre estarmos escondidos debaixo das suas asas. E eu creio que nesse momento ele se lembra disso. E fala, né? Como uma galinha eu quis juntar vocês para que eu pudesse protegê-los debaixo das minhas asas. Mas ainda assim vocês não quiseram. É difícil. Sabe por que é difícil? Diferente, né, da águia que dá o seu grito, né, solta a sua voz somente diante de um grande desafio, a galinha cacareja sem parar, né? Por qualquer motivo ela está cacarejando. Ou porque ela está ciscando, ela está cacarejando, ou porque ela está botando, ela está cacarejando, ou porque ela está vendo um perigo e está chamando os seus pintinhos para debaixo das suas asas.
Eu não sei se vocês, né, eu acredito que aqui todo mundo já teve algum contato físico, né, com sítio, fazenda, chácara, já viu galinha. Aqui eu acredito que todo mundo conhece, né, os hábitos de uma galinha. Então vocês vão se lembrar que uma galinha, ela não sai correndo atrás dos seus pintinhos. Não. A galinha, ela cacareja. Ela abre as suas asas, ela cacareja e os pintinhos vêm correndo e entram debaixo das suas asas e ali ela tranca as suas asas para proteger os seus pintinhos. Como a natureza é sábia, como Deus é sábio. E muitas vezes nós que somos racionais, que temos a capacidade de pensar, resolvemos decidir por nossa própria conta e risco não ouvir o cacarejar de Deus, de Jesus, através da sua palavra, que nos chama, que grita, que clama, que exorta, que fala, volta aqui, eu preciso de você, corrige você, preciso fazer você crescer, preciso fazer você desenvolver a sua fé, eu preciso fazer você enxergar mais longe. Eu quero moldar você, a minha imagem e semelhança. Mas nós falamos, não. Como nós, seres humanos, estou falando de toda a humanidade, não estou falando especificamente de nós aqui, estou falando de forma geral. Mas como nós conseguimos andar na contramão de Deus? Deus fala, vem, e nós falamos, eu vou. Deus fala, Jesus fala, eu sou o caminho. E aí você olha assim, bem na beiradinha assim, e fala assim, eu vou por aqui. Na beiradinha, tá bom? Eu vou, mas aqui na beiradinha. Porque qualquer coisa eu dou meus pulinhos, ou para lá ou para cá. Nós nos recusamos a ser curados por Jesus. Essa semana eu ouvi cada testemunho que eu falei, Jesus, talvez nos falte fé. Nos falte fé para permitirmos sermos curados, sermos sarados. Eu vou falar só de um testemunho que eu ouvi essa semana. Só um. Uma mulher síria. Ela se converteu já casada, adulta, casada, mãe de 2 filhas. Aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. E por causa disso ela foi expulsa de casa. Ela foi expulsa da convivência da família e impedida até mesmo de ver as suas filhas. E dali em diante ela começou a ser perseguida por ser cristã. E ela pediu abrigo numa igreja em outro país. E deram esse abrigo a ela, porque ela estava correndo perigo de vida, pelos familiares não aceitarem a sua conversão. E ali ela, depois de passado muito tempo, o pastor observando a vida dela,
o proceder dela, a alegria dela, porque ela veio para essa igreja e ela morava nessa igreja. Não tinha onde ela morar, ela morava na igreja. E o prazer dela era cuidar das crianças. Né? E o pastor vai conversar com ela e pergunta, né, como você consegue cuidar com tanto amor, com tanto carinho dessas crianças que você não conhece e viver em alegria, longe, né, da sua vida, escondida aqui nessa igreja. E ela então declara, ela testemunha do cuidado de Deus com a vida dela. O cuidado que ela enxerga que Deus teve com a vida dela. Minhas 2 filhas foram tiradas, mas Ele me deu muitas outras para eu cuidar. E essas outras preenchem o meu coração. Nós precisamos enxergar o cuidado de Deus na nossa vida. Nós precisamos entender o que Deus faz na nossa vida. Nós precisamos olhar para este cuidado do Senhor em nós como uma dádiva. O Senhor permite que nós sejamos livres em todo tempo. Vamos entender o que é esse livre, né? Porque nós somos livres em Cristo Jesus para sermos felizes, contentes, gratos, ou nós somos livres em Satanás para nos destruir. Porque é isso que nós conseguimos fazer com a nossa vida, quando não estamos debaixo da autoridade de Deus. Destruir a nossa vida. Com escolhas que parece que não vai dar nada não, é coisa de juventude, é coisa de adolescente, é coisa, né, de adulto. Mas nós sabemos que pela palavra, se não estamos vivos em Cristo, estamos mortos em nosso pecado. Então não há um caminho do meio. Nós precisamos entender, como já cantamos aqui hoje, né? A nossa necessidade de estarmos guardados debaixo do Criador, debaixo das suas asas. Permitir que Ele venha curar as nossas feridas, as nossas dores. Permitir que Ele venha restaurar a nossa vida simplesmente pela gratidão. Gente, nós conhecemos e ouvimos falar quantos presos, homens presos no corredor da morte, se sentiam livres. Se sentiram livres. Não se importaram em pagar pelo seu próprio crime, mas foram totalmente curados pelo amor de Deus, pelo amor de Jesus. E nós olhamos para nossas feridas pequenas. Ou é a falta de alguma coisa, ou é o excesso de alguma coisa. Nós olhamos para nossas feridas como se elas fossem, né, a maior chaga da face da terra. E não permitimos que o Senhor nos cure. Não permitimos. Não aceitamos o seu amor, não aceitamos o seu cuidado, não aceitamos a sua palavra de correção, não aceitamos. Vivemos em conflito, em briga, em constante discussão com Deus. Eu quero assim, eu quero assim, eu quero assim. Por que o Senhor não faz? O Senhor não me responde, o Senhor não me dá.
E o Senhor olha para nós e fala assim: eu queria cuidar de vocês. Eu quero cuidar de vocês. Me deixa cuidar de vocês. Aceita esse cuidado. É lógico que o cuidado que Ele tem com a nossa vida também requer mudança das nossas atitudes, dos nossos pensamentos. Porque senão nós vamos continuar feridos, achando que a nossa chaga não tem cura, se nós não mudarmos os nossos pensamentos, não mudarmos as nossas atitudes, não mudarmos a nossa forma de olhar para as situações. Se não mudarmos, se não passarmos a olhar com os olhos de Deus, com o amor de Jesus, para a circunstância, para as pessoas. Como eu disse, a nossa luta não é contra a carne. Não é. Se nós não olharmos para o nosso próximo com o amor de Jesus, com o perdão, com a alegria de saber que cada um de nós estamos tendo a oportunidade de viver o amor de Deus, é em vão. Jesus, aqui, ele nos mostra claramente, quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como a galinha junto aos seus pintinhos, e vós não quiseste. Hoje, se ouvires a voz do Espírito ao teu coração, não endureça o teu coração. Não endureça a sua mente, querendo justificar para Jesus, para Deus. O Senhor não conhece minha vida, o Senhor não conhece meu marido, o Senhor não sabe o que eu faço. Senhor. Não endurece o teu coração. Não seja teimoso. Não seja duro. Nem com você mesmo, nem com Jesus. Porque Ele quer nos curar. Ele quer curar a cada um de nós, de tudo que nós já vivemos, de todas as dores que nós passamos e todas as dores que às vezes nos faz agir da mesma maneira como nós recebíamos ações e nós falávamos: não gostei disso, não é justo isso. Então sejamos sóbrios, sejamos maduros para receber o amor de Deus. Receber dessa grandeza do amor de Deus, para que não venha acontecer o que está escrito aqui. Declaro que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: bendito que vem em nome do Senhor. O Senhor tem nos dado palavras proféticas. Palavras proféticas. Que o Senhor continue falando ao seu coração. Eu vou parar por aqui. Amém? Em nome de Jesus. Que possamos estar atentos à palavra de Deus. Amém, pastor? Amém. Glória a Deus.